Bom dia a todos, um feliz sábado a cada um de nós, a você que está nos assistindo em casa ou no trabalho, onde quer que você esteja. E como sempre, que a graça e a paz do nosso bom Jesus esteja conosco hoje, para sempre. A igreja diz, amém. Louvado seja Deus por isso, que a graça e a paz do nosso bom Jesus invada seu lar nesse momento e faça morada aí. Nós estamos com uma nova série no culto das 11, a série que tem por nome Santo. A série do mês passado, do mês de março, foi Alienados. E eu dei início, eu fui o primeiro a pregar na série do mês passado e expliquei o que a palavra alienado significa, Separação, tem a ver com alguém separado. É interessante que a série Santo também trata de uma palavra que em certo sentido também significa separado. Enquanto o pecado nos separou de Deus, a santificação irá agora nos separar do pecado e nos levar para o Senhor. Em fevereiro também eu fiz uma série aqui chamada Faces da Salvação. E nós aprendemos que justificação, santificação e glorificação não são etapas da salvação, mas são aspectos que ocorrem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que somos justificados para ser santos. Ao mesmo tempo que somos santificados para a glória de Deus e para sermos justificados por Ele. Hoje, mais uma vez, nós iremos entender o que é santificação. É um tema semelhante ao abordado em fevereiro, mas visto de uma perspectiva diferente. Nós vamos usar muito mais a Bíblia hoje. Então, esteja com a sua Bíblia em mãos agora. Coloque ela bem pertinho de você. Você que está em casa vai ter essa facilidade, prepara o papel, caneta, lápis, faça uma cadeia bíblica. Vamos estudar sobre santificação hoje. Para nós começarmos o sermão dessa manhã, vamos juntos orar. Segura a sua Bíblia bem pertinho de você e vamos falar com o Deus da Bíblia, o nosso Senhor. Pai querido, graças te damos, ó Deus, por estarmos aqui reunidos na tua santa casa de oração. Pai, o Senhor nos trouxe até aqui para ouvir uma mensagem dos céus. Que o pregador se apague essa manhã e o Senhor cresça, Senhor, o Senhor apareça. Cuida, ó Deus, para que o Teu Santo Espírito nos guie agora, nos ilumine na leitura e estudo da Tua Palavra, Deus. Que as atenções externas, que as atrações externas, como o celular e outros problemas mais, não nos desvie a atenção de Ti, Senhor. Te rogamos isso pelo Senhor Jesus. Amém, Pai. Não sei se já aconteceu com você, de você estar num restaurante com meia luz, aquela luz bem fraquinha, que dá um clima ambiente e tudo mais, às vezes romântico para você estar com a sua esposa. E hoje nós temos aqui na igreja às 17 horas a escola de casais. Venha junto com a sua esposa e seu esposo. Não sei se já aconteceu com você, você está nesse tipo de ambiente, com a luz, meia luz. E de repente você comendo ali com outra pessoa, com a sua esposa, com o seu esposo, um pouquinho da comida cai na sua roupa. Você está com uma camisa branca igual eu. Nossa, sujou, né? Naquela meia luz você não consegue ainda ver qual foi o dano causado na sua camisa. Você olha, tenta limpar. Aí você tem a ideia, você talvez seja como eu, minha esposa sabe disso. Qualquer mancha na minha roupa, qualquer coisinha me deixa extremamente agoniado. E eu não tenho toque não, viu gente? Eu fico extremamente agoniado. E aí se você for como eu, você vai até o banheiro. E lá na luz do banheiro, um pouco melhor, você se olha no espelho, dá aquela limpadinha com sabão. E você pensa que já está tudo resolvido. Você volta a comer, termina aquele almoço, aquele jantar, aquele almoço. E aí sai do restaurante na luz do meio-dia. Solzão, Belém aí, solzão. A gente está em tempo de chuva, né? Mais um solzão. E aí você olha para a sua camisa e ela está ainda, o quê? Limpa ou suja? Suja. Pelo jeito, aquele seu jeitinho não deu certo. A meia luz não te ajudou, a luz do banheiro não te ajudou. O seu jeito não deu certo. No sábado passado, o pastor Eberton pregou Isaías 6 e falou sobre a santidade de Deus. Quando nós nos deparamos com a luz magnífica da santidade do Senhor, o sol do meio-dia,
nós percebemos que o nosso jeitinho de nos limpar não dá muito certo. E percebemos que somos sujos. Ainda estamos sujos. E precisamos ser lavados a cada dia. Esse é o processo de santificação. Essa é a busca por estar cada vez mais semelhante ao Senhor. É perceber que o nosso jeitinho não dá certo. Que precisa haver uma dependência extrema e completa de Deus. Hoje nós vamos entender primeiro que santificação significa separação. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Santificar algo é separá-lo para o Senhor, consagrá-lo a Deus. Gênesis 2:3 vai nos mostrar justamente isso. Gênesis 2:3 nos diz: e Deus abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Deus abençoou o sétimo dia e ele o quê? Santificou. A primeira vez que o termo santificar na Bíblia aparece, está se referindo a um dia da semana, a um período de tempo. O termo hebraico que aparece aqui é kadesh, tornar santo, consagrar. E a forma aqui hebraica do texto da língua original nos diz que aqui não é simplesmente tornar santo algo, mas é tornar muito santo, muito consagrado algo. E esse algo aqui é um dia. Conforme o contexto, o sentido é de consagração, ou seja, dedicação exclusiva ao Senhor. Este dia, esse período de tempo de 24 horas, aproximadamente 24 horas, foi separado exclusivamente para Deus. Santificar é isso, é consagrar, dedicar exclusivamente para o Senhor. E é interessante que, enquanto o capítulo 1 de Gênesis, e a gente tem estudado isso na lição de escola sabatina, apresenta apenas o nome genérico Deus, o capítulo 2, ele apresenta o termo Senhor. E você pode ver isso na sua Bíblia. O termo Senhor, no capítulo 2, que vai ocorrer a partir do verso 4 em diante, é justamente o tetragrama sagrado, o nome de Deus. Mas não é qualquer Deus, é o Deus da aliança, o Deus do relacionamento. Aliança é relacionamento com Deus. O dia sétimo, o sábado, ele foi separado exclusivamente para Deus, para que nós possamos nos relacionar com Ele. Vamos adiantar um pouquinho mais essa ideia? Vamos completar um pouquinho mais? Êxodo 20, um verso conhecido, vamos lá? Êxodo 20, verso 8. Nós vamos passear pela Bíblia essa manhã. Êxodo 20, verso 8 e verso 11, vai nos esclarecer mais a santificação do sétimo dia. Êxodo, capítulo 20, verso 8, nos diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Verso 11: porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o quê? O tornou santo, o consagrou, o dedicou. É um dia separado dos outros 6. Essa é a ideia de separação. Enquanto os 6 dias são dias bons, dias abençoados, mas são dias comuns, o sétimo dia é incomum. Ele é consagrado, ele é tornado sagrado. Isso é santificar, é separar do que é comum. É o Senhor, como você pode ver nesse texto, é o Senhor que torna o sábado santo, não é o homem. Alguns por aí querem crer, né, que o sábado foi criado pelos judeus, e era para os judeus guardarem, e é para eles guardarem até hoje. Mas Gênesis deixa bem claro que o sábado foi criado pelo Senhor para o homem. Deus abençoou esse dia, ou seja, é um dia de bênção para a humanidade. Em Marcos 12, 27, você não precisa abrir, Jesus disse: o sábado foi estabelecido por causa do homem,
e não o homem por causa do sábado. O verso 28 vai nos dizer: de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. É um dia abençoado para que eu e você possamos desfrutar. É um dia de bênção para a humanidade, mas não é um dia que é nosso, é um dia dedicado ao Senhor. O próprio Cristo diz: Ele é o Senhor do sábado. Quando Deus diz que abençoou o dia sétimo, é um dia de bênção para nós, mas quando Ele diz que santificou, é um dia separado para Ele. Não é para mim, não é para você. Não é para que nós façamos as nossas próprias vontades nesse dia. Não é um dia comum, é um dia sagrado. E é interessante que esse é o único dos 10 mandamentos que fala de uma extensão sagrada, uma extensão de tempo. Se você perceber, todos os outros 10 mandamentos são práticas éticas. Não faça isso, faça aquilo. Que tem princípios por trás. Por exemplo, não adulterarás. Existe um princípio por trás desse mandamento: fidelidade nas relações. E como eu posso ser fiel nas minhas relações? Não adulterando. Agora, qual que é o princípio por trás do mandamento do sábado? Ah, pastor, é descanso, é confiança em Deus. Não. O princípio por trás é dedicar esse dia para o Senhor. É um mandamento diferente de todos os outros. É uma extensão de tempo consagrada exclusivamente para o Senhor. Isso significa que quem é o centro do sábado não sou eu, não é você, é o Senhor. O sábado é um dia santo para uma relação exclusiva com o Senhor e com o seu reino. Por isso Cristo disse que é lícito fazer o bem no sábado. Para Deus e para o seu reino. Santificar é separar. Em segundo lugar, a Bíblia também fala que Deus santificou lugares. Êxodo capítulo 3, verso 5, vamos lá? Deus santificou a primeira vez um espaço de tempo, e a segunda ocorrência na Bíblia de algo santo, algo tornado santo, claramente chamado de santo, é em Êxodo 3, verso 5. Você conhece a história? Moisés está pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, e de repente uma sarça aparece pegando fogo. Moisés se aproxima e um anjo no meio, o anjo do Senhor, do meio daquela sarça, fala com ele. O Senhor fala com ele. E antes que Moisés se precipitasse, se aproximasse, Deus continuou, verso 5: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é o quê? Terra Santa. Primeiro, Deus separou um dia, Deus santificou um dia, Deus também separou aquela terra como santa. Alguns querem conjecturar: ali era um santuário antigo de Deus que não funcionava mais. Não é nada disso, a Bíblia não nos fala nada disso. Mas a presença do Senhor naquele local tornou aquele solo santo. Sabe, a presença de Deus em nossas vidas, a presença de Deus em nossos lares, a presença de Deus neste templo, nesta igreja, a torna santa. Santa, separada, consagrada, dedicada ao Senhor. E qual que é a ordem de Deus a Moisés? Para tirar o quê? Me respondam. Tira o quê dos teus pés? As sandálias. Tirar as sandálias para entrar no local limpo ou no local sagrado é um costume até hoje no Oriente. Lembre-se do lava-pés da Santa Ceia. Era comum ter os pés higienizados, eles andavam muito naquela época. E até hoje é uma prática comum. Moisés entendia aquilo. Eu preciso tirar as sandálias, porque esse solo é sagrado. Mas não é só uma questão de higiene ou de respeito. É uma questão também de relacionamento com Deus. O sábado foi criado para nos relacionarmos com Deus. Aquela terra foi santificada, porque ali Deus se relacionou, Deus se comunicou com Moisés. E ele precisava ser reverente diante da presença do Senhor.
indica a nossa necessidade de purificação. E aqui é outro sentido da palavra santificar, também significa purificar. Tornar algo impuro, puro, santo, separado. Tirar as sandálias dos pés também significa que nós, ao vir à presença do Senhor, precisamos ser purificados, precisamos ser santificados. Por isso, quer você estar na presença de Deus, viva uma vida de santidade. Permita que o Senhor faça a obra de santificação na sua vida. Assim você poderá estar diante dele. Cristo disse que bem-aventurados são os limpos, os puros de coração, porque verão a Deus. A purificação é uma necessidade para se aproximar do Senhor. Êxodo 25, verso 8, não precisa abrir, mas vai nos dizer que Deus deu uma ordem: me farão um santuário para que eu habite no meio do seu povo, do meio do povo. Assim como Deus santificou aquela terra diante da sarça ardente, onde apareceu a Moisés e firmou ali uma aliança, Deus também santificou a sua habitação no meio do povo. O santuário, a tenda da congregação, era um local santo, e tão santo, que o sacerdote, para adentrar aquele local, precisava ser um homem consagrado. Na porta do santuário, no pátio do santuário, havia uma pia com água, uma bacia grande de bronze com água. E todos os dias o sacerdote se limpava ali, ao ir fazer o sacrifício e depois de o ter feito. Purificação. Quer estar na presença de Deus? Tenha reverência, ande em santidade. Permita que Ele purifique você. É Deus quem diz o que é santo, é Deus quem consagra. Não somos nós mesmos que nos tornamos santos ou que tornamos um lugar santo. É Deus quem diz o que pode ser santificado e o que não pode, o que é santo e o que não é. E esse foi justamente o pecado dos filhos de Arão. Você se lembra dessa história? Os filhos de Arão levaram fogo estranho diante da presença de Deus. A chama do santuário era uma chama diferente de qualquer outra. Não em sua composição, não. Porque a lenha que foi feita para queimar e fazer aquela chama era uma lenha especial só para o santuário, cortada do jeito que Deus mandou que fosse cortada. Era uma chama consagrada, uma chama separada de todas as outras. E sabe qual que foi o erro dos filhos de Arão? Eles não pegaram a chama, e eu gosto muito de explicar isso, porque as pessoas acham que foi isso. Eles não pegaram a chama lá do templo de Baal, ou do templo de Dagon, e levaram para o templo do Senhor. Eles pegaram uma chama qualquer, uma chama ordinária, usada para montar fogueiras, para fazer tochas, e levaram para a presença do Senhor. Nem sempre o profano pode nos ser tão claro. Às vezes nós achamos que o profano é trazer aquilo que é extremamente pecaminoso diante de Deus e para a casa do Senhor. É tocar aqui, quem sabe, um forró, um samba. Alguns acham que o profano é só isso. Mas o profano muitas vezes é muito mais sutil. O profano é tudo aquilo que não é santo e está sendo trazido, sendo levado à presença do Senhor. Às vezes o profano, o impróprio, o inadequado para a casa do Senhor é aquilo que para nós parece normal, cotidiano, comum, ordinário. Talvez durante o culto o uso do celular para resolver questões que não são para aquele momento. Você usa o celular diariamente para resolver problemas do trabalho, problemas da família, para se comunicar com as pessoas. E você acha que por ser comum, também é comum no momento de adoração ao Senhor. Mas isso se torna impróprio diante de Deus, porque não foi algo, uma prática consagrada para a adoração a Ele.
tenhamos cuidado com o que realmente é impróprio diante do Senhor. A atitude do adorador deve ser de reverência e obediência, ao assim pediu o Senhor. Tanto o solo perante a sarça ardente, quanto o santuário hebreu, foram dedicados ao Senhor em benefício do homem. Portanto, o local santo é exclusivo para a comunhão com o Senhor e o seu reino. O sábado, um tempo dedicado ao Senhor e o seu reino. O lugar santo, um lugar consagrado para a adoração, é um local para exclusivamente dedicar ao Senhor e ao seu reino. É por isso que nós vimos a igreja. É por isso que nós estamos aqui. Esse edifício, ele se tornou santo, se tornou consagrado, porque a igreja se reúne aqui para adorar ao Senhor. É uma santa convocação, uma santa assembleia, como diz Êxodo 19. Santo ao Senhor. E nós devemos trazer para cá, para aqui, o que é próprio à adoração ao Senhor. Primeiro, um dia separado. Segundo, lugar separado. Terceiro, indivíduos também são santificados, também são separados. Êxodo 19, versos 5 ao 6. Êxodo 19, versos 5 ao verso 6. Nos diz o seguinte: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. O Senhor deseja, aqui nesse texto, que Israel seja uma nação santa, uma nação peculiar, sua propriedade particular, separada de todas as outras nações. É uma nação em comum, diferente de todas as outras, uma nação santificada. Verso 10 e verso 14. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e o quê? Consagre-o no dia de hoje e amanhã, que deslavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Quer estar diante de Deus? Você precisa ser consagrado. A palavra consagrar aqui é santificar. Santifica o povo. Por quê, Moisés? Porque eu vou vir diante deles. Eles precisam lavar as vestes. O Senhor também santifica indivíduos, separa um povo, consagra. João 17:39, Jesus diz que Ele é santificado no Pai, e por isso Ele pede que os seus discípulos também sejam santificados na verdade. Ora, Jesus não tinha pecado. Quando Ele diz que Ele era santificado, Ele estava dizendo que Ele era separado, consagrado para uma obra exclusiva, a obra do Senhor. E Ele também deseja que a sua igreja, que os seus discípulos, sejam pessoas consagradas, separadas ao serviço do Senhor e do seu reino. O indivíduo santificado é separado do mundo de pecado, para a dedicação exclusiva ao Senhor e ao seu reino. Quando você desceu as águas do batismo, seja ali, ou seja em outro tanque por aí, um rio, uma piscina, você foi consagrado ao Senhor. Quando você trouxe o seu filho, ainda bebê, aqui na frente, para ser dedicado, apresentado, você disse que o seu filho seria consagrado ao Senhor. Será que você tem cumprido esse voto? E tem educado seus filhos no caminho do Senhor? Você que foi batizado, será que você tem cumprido
com a manifestação pública que você fez, dizendo que estava sendo consagrado, separado para o serviço do Senhor? Primeiro, santificação é separação. Segundo, santificação é completude, é estar completo. 1 Coríntios 6, verso 10. Santificação é algo completo. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 10 ao 11. Santificação é consagração completa. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito de nosso Deus. Esse texto esclarece para nós que santificação é ser completamente consagrado ao Senhor. Não é mais dado às práticas das velhas obras, mas anda em novidade de vida, vida dedicada ao Senhor. Santidade é um estado de completa separação para com o pecado e tudo o que ele origina. Não quer dizer perfeição sem pecado, mas completa ruptura ética com o mal. Em outras palavras, santidade, ser santo. Cristo te tornou santo, não para você ser sem pecado. Nós, infelizmente, vivemos no mundo de pecado e ainda carregamos esse pendor, essa doença, que só será resolvida na volta de Jesus, na ocasião da sua volta. Mas significa que nós não desejamos ter mais parte com o mundo de pecado e que devemos viver, e que queremos viver os valores éticos do reino de Deus. 1 João 2, verso 15 a 16, vai nos dizer que quem é de Cristo é inimigo do mundo, porque o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho, o querer estar no lugar de Deus, a soberba da vida. A santificação do crente significa a inimizade com o mundo de pecado. 1 Coríntios 3, 17, vamos lá, a gente está no livro de Coríntios, 1 Coríntios 3, verso 17. 1 Coríntios 3, verso 17, consagração completa. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. O contexto imediato desse texto nos diz que o templo, o santuário de Deus hoje, é a igreja de Deus, o seu povo. Alguns interpretam aqui que é o corpo, né? O nosso corpo. Nós podemos interpretar num contexto mais amplo, mas Paulo estava se referindo à igreja aqui nesse texto. A igreja de Deus é o seu santuário, e eu não estou falando desse edifício aqui simplesmente. A igreja de Deus como povo é o seu santuário. E quem a persegue, quem atenta contra o seu bem-estar, atenta contra o próprio Deus, porque a igreja foi consagrada, dedicada completamente ao Senhor. Você, como parte da igreja, foi dedicado exclusivamente ao Senhor. Atacar você, atacar o seu bem-estar, é ir contra o próprio Deus. A igreja é santa e completamente dedicada a Deus. Aqueles que por meio da fé, expressa no batismo das águas e no agir diário do Espírito Santo, são consagrados a Deus, não mais pertencem a si mesmos, são inimigos do pecado e completamente reconciliados com o Senhor. Por isso, santificação também é reconciliação completa. Santificação é consagração, dedicação e até mesmo purificação. Para pisar em terra santa e ficar perante o Senhor, Moisés precisou retirar as sandálias dos pés. Para adentrar o santuário, o sacerdote precisou ser consagrado. Para ser povo peculiar
e caminhar com o Senhor, Israel necessitou ser consagrado e ter as vestes lavadas. Por isso, 2 Coríntios 5,18 e Apocalipse 22,14, em Coríntios, Paulo vai nos dizer que fomos reconciliados com Deus mediante Jesus. E Apocalipse 22,14 vai dizer que aqueles que comerão da árvore da vida lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Santificação é reconciliação completa com o Senhor. Cristo nos torna puros para nos reaproximarmos de Deus. Não é você mesmo, pelas suas próprias ações, que vai tornar você mesmo santo. Claro, precisa haver disciplina, precisa haver uma vida espiritual centrada no Senhor. Mas o agir e a transformação é de Deus. Você se aproximará do Senhor, não se tornando santo por você mesmo, mas sendo purificado pelo sangue de Jesus. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Esse é o último texto, o penúltimo texto que nós vamos ler hoje. Santificação quer dizer completude, é uma obra completa. Ela quer dizer consagração completa, quer dizer reconciliação completa e também quer dizer crescimento completo. Hebreus 10, verso 29, nos diz o seguinte: imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Esse texto diz respeito à severidade da pena para aqueles que foram tornados santos pelo sangue de Cristo, que foram tornados parte do seu povo peculiar, do seu povo sagrado. E a ideia transmitida aqui é que esse alguém consagrado, que um dia foi consagrado pelo Senhor, santificado por Ele, mediante a oferta do sangue de Jesus, um ato completo, agiu contrariamente à sua consagração, pisando a Cristo, profanando o seu sangue e blasfemando contra o Espírito Santo. Isso não contraria a ideia de que santificação é algo completo. Deus nos torna santos, mas evidencia que deve ser completamente contínua. Deus nos torna santos para que continuamente sejamos santos, para que continuamente cresçamos nele e com ele. Isso é santificação. Marcos 4, 28 vai nos explicar muito bem o que é isso. Cristo diz que a erva primeiro é semente plantada, depois erva, depois espiga e por fim espiga com grãos. Essa é a ilustração adequada para o processo de santificação. A semente, ao ser plantada, é uma semente perfeita, uma semente completa, ou ela crescerá ou ela morrerá. Enquanto erva, ela precisa ser completa e perfeita, enquanto espiga, perfeita e completa, para que então dê grãos, dê fruto. Mas a semente não se torna instantaneamente uma espiga cheia de grãos. Aquele que começa uma caminhada com Deus não se torna instantaneamente o mais santo de todos os homens. Mas naquele estágio que ele está, naquele período de caminhada, de início de caminhada com Deus, ele precisa ser perfeito e completo. Cada etapa do desenvolvimento cristão precisa ser completa. Seja o novo na fé, ou o bom combatente da fé, que está prestes a descansar. Fomos tornados santos, somos santos e seremos santos. A santificação é integral e contínua. Deus separou um dia, lugar, separou indivíduo, povo, e Deus completa a sua santificação em cada um de nós. Nós somos tornados santos para que continuamente sejamos santos. Aprendemos que santificação significa consagração, dedicação, até mesmo purificação.
Também entendemos que a santificação pode se referir a um dia, lugar ou indivíduos. Compreendemos que a santificação é ao mesmo tempo uma obra completa, no sentido de ser integral e um crescimento contínuo. Nós entendemos isso hoje. Mas qual deve ser a nossa decisão? Deixe sua Bíblia aberta em Romanos 1,17. Esse é o último texto de hoje. Romanos capítulo 1, verso 17. Peço a você que não leia ainda, eu lerei mais adiante. Quando nós entendemos que santificação é algo completo, Deus nos torna ou nos tornou santos. Há quem se ache literalmente perfeito, sem pecado, e pensa que não poderá ser derrubado de seu estado de completa santidade. Por outro lado, há quem pense que santificação é um processo impossível de ser alcançado, incapaz de ser vivido plenamente. Uma posição expressa soberba, de se achar santo por si mesmo. A outra leva à frustração, porque acha que a santidade é buscada também por si mesmo. Ambas entendem que a santificação parte do indivíduo e dele depende. Isso é salvação por obras. Tanto o fariseu quanto o mais liberal saduceu, ambos creem em salvação por obras. O fariseu acha que será salvo porque ele se torna santo. O saduceu liberal acha que não precisa fazer nada e seguir suas próprias práticas e nas suas próprias obras ele será salvo. Mas Romanos 1,17 nos diz o seguinte: porque a justiça de Deus, ou seja, a justificação, a santificação, a glorificação do Senhor em nós, se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Santificação é um caminho de relacionamento com Deus, de fé, de confiança, que o Senhor te torna santo para ser continuamente consagrado a Ele. É uma vida pela fé. Você talvez que esteja em casa ou aqui conosco, ainda não decidiu viver uma vida pela fé. Acha que pelas suas próprias obras, do seu próprio jeitinho, você vai conseguir se lavar. Mas a Escritura é bem clara. Somente no sangue do Cordeiro nós podemos ser lavados. A santificação que Cristo nos proporciona é aquilo que pode nos aproximar do Senhor. Somos pessoas de lábios impuros. Somos homens e mulheres tomados pela doença do pecado. Mas hoje Deus quer te purificar. Hoje Deus quer te tornar santo. Hoje Deus quer se reaproximar de você. Mas você precisa viver pela fé. Há alguém aqui que ainda não tomou a decisão de viver uma vida santa ao lado do Senhor? Posso ver as mãos? Há alguém aqui que ainda não tomou essa decisão e que hoje deseja tomar? Deseja dizer assim: Senhor, eu quero viver continuamente sendo puro diante dos teus olhos. Levante a mão, eu quero orar por você. Fique de pé. Você que quer ser santo, você que quer tomar essa decisão de hoje, continuar sendo santo, purificado por Deus, coloque aí no chat, você que está nos assistindo: eu desejo, eu quero. Você que quer viver uma vida com o Senhor, mas ainda não sabe por onde começar, diga nos comentários: eu desejo estudar a Bíblia com vocês. Se você está aqui hoje, deseja estudar a Bíblia conosco, fale a nossa recepção e você será conduzido a uma das nossas classes para viver uma vida pela fé. Oremos. Pai querido, graças damos a Ti, Senhor, porque pelo sangue de Cristo o Senhor nos dedica ao Teu reino. O Senhor hoje quer tornar esta igreja santa diante dos Teus olhos. Para que nós nos reaproximemos de Ti, Senhor, precisamos entender que precisamos ser purificados por Ti.
Mas essa purificação não ocorre só no batismo. Essa purificação é diária. É uma busca incessante de relacionamento contigo, de perdão pelos pecados, de misericórdia diante dos teus olhos. Torna-nos santos, ó Deus, como tu és santo, Pai. Te rogamos isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O vocal, o grupo Fiéis irá cantar agora. E ao som da canção deles, você possa deixar a igreja em oração. Deus nos abençoe.